O despertar da imaginação. Capítulo 2. Instruções firmadas. O primeiro poder que nos encontra no limiar do domínio da alma é o poder da imaginação. O Dr. Franz Hartmann. A primeira vez que me tornei consciente do poder da natureza e da função redentora da imaginação foi através dos ensinamentos do meu amigo Abdullah e através de experiências subsequentes. Eu aprendi que Jesus é um símbolo da chegada da imaginação para o homem e que o teste para o seu nascimento no homem era a capacidade do indivíduo de perdoar o pecado, ou seja, sua capacidade de identificar a si mesmo ou a outro com o seu propósito na vida. Sem a identificação do homem com o seu propósito, o perdão dos pecados é uma impossibilidade e apenas o Filho de Deus pode perdoar o pecado. Portanto, a capacidade do homem de identificar-se com o seu propósito, mesmo quando é negado pela razão e seus sentidos, é a prova do nascimento de Cristo dentro dele. Se render passivamente às aparências e se curvar perante a evidência dos fatos é confessar que Cristo ainda não nasceu em você. Embora esse ensinamento tenha me chocado e de começo eu o tenha repelido, porque eu era um cristão sério e convicto, e por não saber que o cristianismo não era algo herdado pelo mero fato de se nascer em uma família de costumes cristãos, mas sim algo a ser conscientemente adotado como uma forma de vida. Somente mais tarde, através de visões, revelações do Espírito e experiências práticas, que o meu entendimento obteve a sua interpretação em um nível mais profundo. Mas devo confessar que é uma prova difícil refutar essas coisas. Ainda mais quando são coisas que sempre nos deram como garantidas. Vês estes grandes edifícios? Não permanecerá aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Marcos capítulo 13, versículo 12. Não há pedra de entendimento literal que permanecerá inabalada depois de se beber a água do significado psicológico. Tudo que tem sido edificado pela religião comum será jogado às chamas do fogo mental. No entanto, que maneira melhor há para entender a Jesus Cristo do que associar o personagem central dos evangelhos à imaginação humana, sabendo que toda vez que você exercita sua imaginação com amor em favor de alguém, você literalmente se torna um mediador entre Deus e o homem, e assim alimenta e veste a Jesus Cristo. O que, pelo outro lado, sempre que você imagina o mal contra alguém, você está literalmente apedrejando e crucificando Jesus Cristo? Cada pensamento na imaginação do homem ou é o cálice de água fresca ou a esponja com vinagre nos lábios sedentos de Cristo. Que nenhum de vocês imagine o mal em seu coração contra o seu próximo. Zacarias capítulo 8, versículo 17. Quando o homem entender este conselho, ele terá acordado do sono imposto a Adão e despertará para a consciência do Filho de Deus. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito através dele, e o mundo não o conheceu. João capítulo 1, versículo 10. Muitas foram as vezes que me perguntei se minha imaginação é Cristo Jesus e se todas as coisas são possíveis a Cristo Jesus. Todas as coisas são possíveis para mim? E pela prática, eu vim a descobrir que, quando eu me identifico com o meu objetivo na vida, então Cristo desperta em mim e que Cristo é suficiente para todas as coisas. Por esse motivo, o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para que eu possa retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e o poder para retomá-la.
Este é o mandamento que recebi de meu Pai. João capítulo 10, versículos 17 e 18. É maravilhoso saber que tudo o que eu sinto é resultado do meu próprio padrão de crenças, que eu sou o centro da minha própria cadeia de eventos e que, conforme as mudanças acontecem em mim, elas acontecem no mundo ao meu redor. O mundo apresenta diferentes aspectos conforme se diferem os nossos estados de consciência. O que vemos quando estamos associados a um estado não pode ser visto quando assumimos outro estado. Por estado, eu digo tudo o que o homem acredita e concebe como verdade. Nenhuma ideia levada à mente pode se realizar a menos que a mente a aceite. Esta aceitação depende do estado ao qual estamos associados no momento em que essas ideias se apresentam. Na fusão da imaginação com estes estados de consciência se realiza a formação do mundo como se vê. O mundo se revela de acordo com os estados aos quais a sua imaginação se une. É o estado através do qual pensamos que determina o mundo objetivo em que vivemos. O homem rico, o homem pobre, o homem bom e o ladrão são o que são em virtude dos estados através dos quais eles enxergam o mundo. Da distinção entre estes estados depende a distinção entre os mundos destes homens. Individualmente, este mesmo mundo é completamente diferente para cada um deles. Não são os comportamentos e as ações do homem que precisam ser adequados, mas sim o seu ponto de vista. Mudanças externas são inúteis se o estado interior não for alterado. O sucesso não é obtido se imitando as ações externas daqueles que são bem-sucedidos, mas sim as mesmas ações e modelos de pensamento. Se nós nos desconectarmos de um estado, poderemos a qualquer momento ver as condições e circunstâncias ligadas a ele desaparecerem. Foi no outono de 1933, na cidade de Nova York, que eu fui até Abdullah e lhe apresentei um problema. Ele me fez uma única e simples pergunta: o que você quer? Eu lhe disse que eu gostaria de passar o inverno em Barbados, porém eu estava quebrado. Eu literalmente não tinha um centavo. Se você se imaginar em Barbados, disse ele, pensando e vendo o mundo a partir deste estado de consciência, ao invés de pensar sobre Barbados, você passará o inverno lá. Você não deve se preocupar com os meios para chegar lá, pois o estado de consciência de estar em Barbados, se ocupar a sua imaginação, conceberá o meio mais adequado para realizar-se. O homem vive ligando-se a estados invisíveis, fundindo sua imaginação com aquilo que ele vê como algo diferente de si. E nesta união, ele experimenta os resultados desta fusão. Ninguém pode deixar de viver aquilo que vive, salvo pelo desligamento do estado onde naturalmente se vive as coisas experimentadas. Você deve imaginar-se exatamente no estado do seu desejo realizado. Abdullah me disse: caia no sono, vendo o mundo através de Barbados. O mundo que descrevemos através da observação deve estar de acordo com o que descrevemos em relação a nós mesmos. Nossa imaginação nos conecta com o estado desejado, mas devemos usar a imaginação com maestria, não como um espectador pensando no final da cena, mas como um integrante da cena, pensando a partir da cena. Na verdade, devemos estar lá, em imaginação. Se fizermos isso, nossa experiência subjetiva será realizada objetivamente. Isto não é mera fantasia, ele disse,
mas sim uma verdade que você poderá provar na prática. O seu apelo para entrar no pedido realizado era a chave para se pensar a partir do fim. Cada estado já existe como uma mera possibilidade, enquanto você pensar sobre ele, mas se torna extremamente real quando você pensa a partir dele. Pensar a partir do fim é o caminho para Cristo. Eu comecei isso bem ali, fixando os meus pensamentos além dos limites dos sentidos, na sensação de já estar em Barbados, vendo o mundo através deste ponto de vista e não sobre os aspectos aos quais meu presente estado dava vida. Ele enfatizava a importância do estado em que o homem vê o mundo conforme ele cai no sono. Todos os profetas afirmam que a voz de Deus é especialmente ouvida pelo homem durante os seus sonhos. Em um sonho, em uma visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, adormecidos em suas camas, ele abre os seus ouvidos e sela a sua instrução. Jó, capítulo 33, versículos 15 e 16. Naquela noite, e durante várias noites seguintes, eu adormeci, estando com a concepção que eu estava na casa do meu pai, em Barbados. Dentro de um mês, recebi uma carta do meu irmão dizendo que ele tinha um forte desejo de reunir a família para o Natal e me pedia para usar uma passagem de barco já reservada para Barbados. Eu naveguei 2 dias depois de receber a carta do meu irmão e passei um inverno maravilhoso em Barbados. Este acontecimento me convenceu que o homem pode ser qualquer coisa que ele quiser, se ele manter uma concepção constante e pensar através de um fim. Me mostrou também que eu já não posso mais arrumar desculpas colocando a culpa nos fatores externos, que o meu próprio sucesso e meu próprio fracasso não dependem de coisa alguma, a não ser de mim mesmo e do estado através do qual eu enxergo o mundo e as coisas nele manifestadas. O homem, que é livre em suas escolhas, age através de concepções que ele mesmo escolhe livremente, embora nem sempre sabiamente. Todos os possíveis estados aguardam a nossa escolha e a nossa posse, mas nenhum nível racional é capaz, por si só, de nos conduzir ao estado de consciência que se precisa possuir. Um cenário imaginativo é a única coisa a se buscar. O maior objetivo da imaginação é criar em nós o Espírito de Jesus, que é um contínuo perdão dos pecados, a contínua identificação do homem com o seu ideal. Somente através da nossa identificação com o nosso objetivo é que nós poderemos nos perdoar por nossas falhas. Todo o resto é um esforço inútil. Neste ponto, para qualquer lugar ou estado em que encaminharmos a nossa imaginação, para o mesmo lugar ou estado nos encaminharemos fisicamente também. Na casa de meu pai existem muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou para preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu retornarei novamente e os tomarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E agora eu vos digo isso antes que aconteça, para que quando isso acontecer, que vós possais acreditar também. João capítulo 14, versículos 2, 3 e 29. Dormir na casa do meu pai em minha imaginação, como se eu realmente estivesse dormindo lá em carne e osso, fundiu a minha imaginação com esse estado, e por isso fui compelido à experiência deste estado em carne e osso também. Isto se tornou tão vívido para mim que eu poderia ter sido visto na casa do meu pai se algum sensitivo entrasse em sua sala, onde eu dormia em minha imaginação. Um homem pode ser visto onde a sua imaginação está.
pois a imaginação é o próprio homem em si. Isto eu sei por experiência própria, pois eu fui visto por algumas pessoas as quais eu desejava visitar, enquanto fisicamente eu estava a milhas e milhas de distância delas. Eu, pela intensidade do meu sentimento e de minha imaginação, sentindo e imaginando estar em Barbados, em vez de meramente pensar sobre Barbados, acabei atravessando o vasto Atlântico e influenciei o meu irmão a desejar a minha presença para completar a reunião da família no Natal. O pensamento a partir do fim, com o sentimento do meu pedido sendo atendido, foi a origem de tudo o que aconteceu como evento externo, tal como a iniciativa do meu irmão em me enviar uma passagem de navio. E isto também é a causa para tudo o que se evidencia como resultado. Em Ideias do Bem e do Mal, William Butler Yeats, após descrever algumas experiências semelhantes a esta que me ocorreu, escreveu: "Se todos aqueles que viveram eventos como este não tivessem sonhado, nós teríamos que reescrever nossas histórias, pois todos os homens, certamente todos os homens de imaginação, devem eternamente conjurar seus encantamentos, glamoures e ilusões, e todos os homens, especialmente os homens tranquilos que não levam uma vida essencialmente egoísta, devem continuamente passar o seu poder adiante." Uma imaginação determinada, pensando através do fim, é o início de todos os milagres. Eu gostaria de lhe inspirar uma imensa crença em milagres, mas o milagre é apenas o nome dado às obras da imaginação, por aqueles que não têm conhecimento do seu poder e função. Imaginar-se a si mesmo com um sentimento do desejo realizado é a forma pela qual você entra em um estado novo. Isto dá ao estado a qualidade de existência. Hermes nos disse: "Aquilo o que existe se manifesta, aquilo que foi ou será não é manifestado, porém não está morto, pois o Espírito, a atividade eterna de Deus, reanima todas as coisas." O futuro deve tornar-se presente na imaginação de quem almeja sabiamente e conscientemente criar circunstâncias. Nós devemos traduzir a visão em existência. Ao invés de pensar em um desejo, pensar através de um desejo. A imaginação deve se centralizar em um determinado estado e ver o mundo a partir desse estado. Pensar através do fim é uma intensa percepção do mundo do desejo realizado. Pensar através do estado desejado é uma vivência criativa. A ignorância em relação à capacidade de pensar através do fim é escravidão. É a raiz de todas as limitações às quais o homem está preso. Se render passivamente às evidências dos sentidos é subestimar as suas capacidades interiores. Uma vez que o homem aceitar pensar através do fim como um princípio criativo com o qual ele pode cooperar, ele se redimirá do absurdo de sempre tentar alcançar seu objetivo pensando apenas sobre ele. Construa cada fim conforme o padrão do desejo realizado. Toda a vida é apenas o apaziguamento da fome. E os infinitos estados de consciência através dos quais o homem pode ver o mundo são meramente um meio de satisfazer essa fome. O princípio sobre o qual cada estado é organizado é uma espécie de fome que aumenta a paixão pela autossatisfação de conseguir experimentar níveis de consciência cada vez maiores. O desejo é a principal força motora do mecanismo mental. É uma coisa abençoada, é uma necessidade justa e natural que possui um estado de consciência como seu equivalente justo e natural para ser satisfeita.
Eis uma coisa que eu faço: esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu caminho em direção ao que está adiante e prossigo até a marca. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. É necessário se ter um objetivo na vida. Sem um objetivo, ficamos à deriva. Que queres tu de mim? É explicitamente a pergunta feita com mais frequência pela figura central dos evangelhos. Ao definir o seu objetivo, você deve querê-lo. Assim como a corça anseia pelas águas, assim anseia minha alma por ti, ó Deus. Salmos capítulo 42, versículo 1. É a falta desta paixão direcionada na vida que faz o homem falhar em sua realização. Cruzar a ponte entre o desejo, pensar sobre, e satisfação, pensar através, é muito importante. Nós devemos passar mentalmente de pensar sobre o fim para pensar através do fim. Isto, a razão nunca poderá fazer. Pela sua natureza, ela está restrita à evidência dos sentidos. Porém, a imaginação, não tendo tal limitação, pode. O desejo existe para ser gratificado pela atividade da imaginação. Através da imaginação, o homem escapa da limitação dos sentidos e das amarras da razão. Não há nada que impeça o homem que pensa a partir do fim. Nada pode detê-lo. Ele cria os meios e desenvolve recursos ilimitados nas mansões do Senhor, e cada vez mais. Não importa o que ele foi, ou o que tem sido, ou o que ele é. Tudo o que importa é o que ele quer. Ele sabe que o mundo é uma manifestação da atividade mental que se passa dentro dele mesmo. Então, ele se esforça para determinar e controlar os fins nos quais ele pensa. Na sua imaginação, ele habita no fim, confiante que lá ele também habitará em carne e osso. Ele coloca sua inteira confiança no sentimento do desejo realizado e vive dirigindo-se a este estado, pois a arte da fortuna irá testá-lo naquilo o que propôs. Assim como o homem na piscina de Betesda, ele está pronto para entrar nas águas da imaginação, sabendo que cada desejo é como uma semente fértil para aquele que sabe como pensar a partir de um fim. Ele é indiferente à mera probabilidade da razão e confia que, através da imaginação contínua, suas concepções se manifestarão como fatos. Mas como convencer a todos os homens que o pensamento através do fim é o único meio? Como aplicá-lo em todas as atividades humanas? Como revelá-lo como a plenitude da vida e não como uma compensação de uma decepção? Este é o problema. A vida é algo controlável. Você pode experimentar o que você quiser. Uma vez que você perceba que você é filho dele e que você é o que você é em virtude do estado de consciência pelo qual você pensa e enxerga esse mundo. Filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Lucas capítulo 15, versículo 31.